para a região, porque a drenagem em Pendotiba, ela corre justamente para São Gonçalo. Então, ela é praticamente uma da drenagem em Niterói, que é totalmente diferente. E os rios lá em cima, praticamente nós não temos levantamento. Então, nós precisamos que seja feito o levantamento de todos os rios, córregos e nascentes, para aí sim a gente poder ter uma definição do que pode ser construído na região, até mesmo para preservar vidas. E falando nisso, o terceiro ponto que eu queria colocar aqui é justamente sobre as áreas de risco. Em Pendotiba nós temos diversas áreas de risco que estão mapeadas. Nós não podemos esquecer do Morro da Boa Esperança, tá? Que vidas foram levadas ali por conta de não haver uma regularização, ou haver uma liberação, e as pessoas vão ocupando. Então, eu acho que isso não pode acontecer mais. Então, nós temos que ter nesse estudo as áreas de risco. Não podemos ter... Eu sou da área de meio ambiente. Topo de morro não era para se morar. A gente sabe disso. Tem muita mansão em Niterói em topo de morro. Mas a gente sabe, como biólogo, eu sei que topo de morro não era para ser construída, mas sim reflorestada. E declividade acentuada cai na mesma situação. Também não pode ser área para ser construída. Então, as áreas de risco também são um ponto importante até levantado nesse projeto. Então, seriam os 3 pontos que eu queria colocar aqui. Tá bom? Agradeço a todos aí. Boa noite. Vi agora que na sala do MIT tem apenas 20 pessoas e tem pessoas querendo entrar e não estão dando autorização para entrar. A gente faz reunião quinzenal no NIPU pelo MIT. Mas ninguém está proibido de entrar, pessoas. Não? Tem 20 pessoas na sala do MIT, eu contei. Ué, mas as outras que querem participar estão sendo proibidas? Tem que ter autorização para poder entrar na sala. Cadê o... Pedem autorização e não é dada. E as pessoas estão querendo se inscrever também para falar. Eu acho que podia até fazer... Não, já abrimos aqui para... Só uma pessoa se inscreveu da sala. Não, eu sei, mas tem pessoas querendo entrar na sala e não estão sendo aceitas. 5 pessoas pediram inscrição no chat. Regina, olha só, o link aqui só suporta 50. Então, a gente mandou para todo mundo, as entidades, a associação, tem uma boa parte aqui presente. Muita gente se inscreveu e não entraram. E aí, eu fico numa situação difícil, porque se você se inscreve, que eu acredito que você vai participar. E a pessoa não veio participar, não está participando. Entendeu? Tem como liberar algum? Tem como liberar, mas está tendo um ataque direto. Isso de não saber quem está se cadastrando, quem vai entrar, porque às vezes corrompe o link. E isso foi uma instrução do próprio pessoal daqui. Vai ali, por favor. Boa noite. É só um esclarecimento com relação à reunião pelo meeting. Existe uma limitação de 50 pessoas pelo aplicativo. É um aplicativo, como a gente usa tanto hoje nessas reuniões. A gente fez uma reunião com a parte técnica aqui da transmissão da Câmara e foi indicado que fizéssemos 50 pessoas. Esses convites foram enviados para mais de 50 pessoas e confirmados 50 participantes. Todos eles responderam manifestando interesse na participação da reunião pelo aplicativo. Foi autorizado a entrada na sala do Meet dessas pessoas que fizeram o cadastro e a confirmação, para poder preservar o link do aplicativo, porque, segundo a informação aqui da Câmara mesmo, acontecem ataques de pessoas que não estão ali para participação, e sim para atacar as pessoas ou fazer qualquer baderna. Por isso foi tomado essa atitude.
Gostaria de convidar o seu Plácido para fazer uso da palavra. Na verdade, boa noite a todos e a todas. Na verdade, Beto, eu não queria nem fazer uso da palavra, eu queria fazer uma pergunta. Mas, como foi falado aqui, a questão da professora Regina, a pessoa que conhece profundamente esse projeto chamado Projeto Pendotiba. O Projeto Pendotiba, nós começamos o Projeto Pendotiba com o UNAMPS, era a União de Associações de Moradores de Pendotiba, Itaipu e Piratininga, né? Naquela época, tinha 3 associações só, que nem a associação era Centro para o Melhoramento, e depois se tornaram associações de moradores. 3 anos depois, foi fundada a FANIT, porque não estava dando conta da região com as outras regiões. Aí veio a FANIT em 1983, em 7 de agosto, fez aniversário dias passados aí, né? Em 7 de agosto de 83, e aglomerou todas as áreas que dizem respeito à fundiária, que era de Poceiro. Consequência disso, nós tivemos 3 governos, brigamos com esses governos o tempo todo para a regularização fundiária. E depois, no governo de Antônio Garotinho, essa regularização fundiária foi paralisada e a gente ficamos muito triste com os acontecimentos. O seu pai foi um dos fundadores, Luiz Fernando Jales, foi um dos fundadores dessa UNAMP junto comigo. Era Benoni Alencar, Enoque Joaquim de Oliveira, Antônio Luzia Jacob, eu e Epitácio Januário da Silva, seu pai. Consequência disso, nós criamos uma grande expectativa, que alguém falou aqui lá do Sapê, né, do Sítio Carvalho, né? Tinha as áreas, chamada área de reserva ambiental, e tinha as áreas que eram de horta. Nos lugares que eram as hortas, hoje isso é difícil. Não tem mais, existe horta mais nenhuma. Você vai ver prédio de 10 andares, no lugar que eram as hortas. E ficou só as encostas. Aí a minha pergunta que eu queria fazer era a caracterização que o senhor comentou, se está incluída as áreas de encosta, né, que são áreas de risco, quando as pessoas estão morando penduradas, tem um trabalho do caramba lá no Cantagalo para resolver aqueles problemas lá. Tem mais de 40 famílias penduradas na área de encosta, onde a rua está rachada e os caras estão construindo. E aí, o que é que se faz? O que é que a gente diz para as pessoas? Que não construam? Que as pessoas vão morrer ali? Eles não vão acreditar. Mas vão ter uma dificuldade muito grande dessa tal caracterização que o senhor falou. Era essa pergunta que eu queria fazer, se está incluída as áreas de risco. Mas falando ainda com relação à questão dos governos, a frustração que nós tivemos é que o Brizola desapropriou o maior projeto de área urbana do Brasil, era o projeto Pendotiba. Demos sequência com o governo Garotinho, com o governo Moreira Franco. Depois o Brizola retornou, demos continuidade com o Brizola. Veio o Marcelo Alencar, nós demos continuidade com o Marcelo Alencar, mas quando entrou o Garotinho já não tinha mais pena para andar. Aí paramos com isso. Então eu gostaria que esse retorno da regularização fundiária fosse uma coisa que nós tivéssemos de fato a alcançar vitória, porque não é criar só expectativa e posteriormente não há dinheiro para isso, não há dinheiro para aquilo, e a gente ficar com a cara no chão. Porque talvez essa sala aqui, esse auditório, se houvesse uma coisa assim que as pessoas estivessem acreditando, talvez estava lotado. Não precisava você chegar e dizer, só vai escrever 50 pessoas. Essas 50 pessoas que estão vindo aqui estão querendo ver, saber se a coisa vai dar pulso, vai ter impulso. Então, Beto, você tem um papel importante nisso aí com o Zé Carlos, né, na questão de habitação popular, e com relação à regulação fundiária também. Esse é um peso que você tem que pegar e tem que ter pessoa para te ajudar. É um fardo que você sozinho não carrega. Pode ter certeza disso. Vocês sozinhos na Secretaria da Habitação, vocês não vão carregar esse fardo, porque é um fardo pesado. Isso vai ter muitas consequências. Tem pessoas que, como foi dito ali, tem a caracterização das pessoas que são pobres, estão lá na área de risco. Mas tem as pessoas que foram para ali pobres e foram construindo com o seu salário, no seu dia a dia, botando um tijolo, botando uma porta, botando um azulejo, e hoje fizeram uma casa boa. Essas pessoas são descaracterizadas, como é que pode isso? Né?
Então, vamos ter que assim, analisar a pessoa que mora ali há 40, eu que moro em Cantagalo há 50 anos. Eu construí minha casa, eu comprei um barraco do pai dele. E esse barraco eu fui uma casa. Como é que eu faço com a minha casa hoje? É que eu peguei aquilo ali de mão beijada? Não, eu fui trabalhando meu dia a dia, botando meu suor ali dentro. Então eu quero ter respeito por isso. Está entendendo? Então essa é a validade que nós estamos lutando e vamos lutar por isso até com muita seriedade. O documento que vocês apresentaram não deu para a gente ler, eu estava conversando com o Jefferson ali, está muito embaçado nos aparelhos, tem que ser uma coisa mais clara para que a gente possamos ler e entender o que estamos lendo. Então é isso que eu queria colocar para vocês. E agradecer à professora Regina, que ela falou, deu um testemunho muito importante com relação à Universidade Federal Fluminense, que nós começamos nem lá no NEPU, começamos aqui na nutrição e de lá fomos para o NEPU. Plácido, eu sou testemunha da sua luta. E quero dizer, o que me levou a sair dessa casa de vereador a ser secretário, porque eu sofri desde o início dessa luta, talvez não participasse quando eu era criança, com 10 anos, quando mais ou menos tinha essas histórias, e depois, quando começou o NEPU a tentar ajudar que regularizasse aquela área ali, principalmente a área do Cantagalo, que foi a área que eu mais acompanhei. Então, esse desafio foi assim colocado para mim quando fizeram o convite. No primeiro momento eu relutei, mas eu falei, é a chance de eu tentar fazer um trabalho que muitos tentaram e não conseguiram. Como você bem falou, não é fácil, mas não é impossível. Nós estamos trabalhando, nós estamos tentando fazer da melhor maneira possível. Tem coisas que a gente coloca e às vezes muita da gente não acompanha, mas a área do Cantagalo hoje é uma área de especial interesse social, que eu coloquei na lei, na revisão do plano diretor, e eu coloquei na lei. Inclusive o vereador Paulo Eduardo até brincou comigo, você agora virou cartógrafo? Eu falei, não, eu tenho assessoria, eu não trabalho sozinho, eu trabalho com a minha assessoria e graças a Deus eu acho que eu estou bem assessorado. Então, Plácido, pode ter certeza, o que eu puder fazer com a minha equipe e usando, lógico, a prefeitura, que é o instrumento para a gente poder fazer esse trabalho de regularização fundiária, você pode ter certeza que eu vou estar fazendo o possível e o impossível. Mas, como você bem colocou, o fardo não é leve, é pesado. Mas nós vamos trabalhar e, se Deus quiser, nós vamos ter êxito. Uma prova disso é o que está acontecendo aqui hoje. Nós contratamos, então, mapeamos e tenho certeza que a empresa vai entregar esse trabalho bem feito e, através desse trabalho, nós vamos ter muito êxito. Lógico, dizer que vamos regularizar o município todo, vocês vão chamar de mentiroso. Mas, dentro do possível, além do que a gente vai poder estar ali entregando título, mas nós vamos deixar também um trabalho pronto para outros governos poder estar fazendo, dar continuidade a essa regularização fundiária. Tá? Pode ter certeza. Valeu. Eu gostaria de convidar, que está na sala, a senhora Cíntia, para fazer o uso da palavra. Boa noite. Estão me ouvindo? Estão, né? Estou. Bom, em primeiro lugar, eu queria questionar a divulgação, secretário. Eu estava lendo com cuidado o cartaz, e o cartaz não fala que a reunião é híbrida e que ela vai ser aberta na Câmara. Eu agora, antes da reunião começar, eu tomei a iniciativa de avisar diversas pessoas de comunidade, e que por não terem conhecimento da audiência, elas tentaram entrar agora no Meet. E não foi permitida a entrada no Meet, porque só pode entrar no Meet quem escreveu para o e-mail, entendeu? Eu queria esclarecer também que o Meet o Meet é pago para você poder ter uma audiência superior a 1 hora, e ela admite 250 pessoas, e não 50 pessoas. Eu estou falando isso porque o mandato Paulo Eduardo tem o Meet pago, e nós sabemos que a capacidade não é de 50 pessoas. Então, eu acho lamentável que pessoas de comunidades que estejam tentando, com muita dificuldade, entrar, estejam sendo impedidas
por conta de que só convidados entram. Então, eu acho que isso daí é um perigo. Uma outra coisa que eu queria falar é a respeito da criminalização que é feita sob a expressão "as pessoas vão ocupando". Eu queria lembrar que as pessoas vão ocupando porque falta uma política pública voltada para a habitação. Então, assim, ninguém vai ocupando. Bom, isso tudo era o meu desabafo, porque eu estou muito irritada com esse processo de estar sendo vetada a participação das pessoas. Eu queria parabenizar, de fato, Augusto e a sua equipe pelo trabalho, e eu queria fazer algumas perguntas para Augusto. A primeira delas é a respeito da audiência que você falou da região oceânica. Eu queria solicitar que houvesse, se você está falando que ela aconteceu em março de 2020, eu não me lembro, isso não foi divulgado. Nós participamos da audiência na região leste, mas eu sequer tomei conhecimento dessa da região oceânica. Eu gostaria de pedir que ela seja refeita e com uma ampla divulgação. A outra coisa é para lembrar que a gente está tendo audiências da Lei de Parcelamento e Uso e Ocupação de Solo. Então, eu acho que é muito apropriado que haja uma interseção disso, porque ainda que se diga que as secretarias funcionam em sintonia, a gente sabe que, de fato, não é bem assim. E aí eu queria fazer algumas perguntas, Augusto, que é o seguinte: se essas fichas, se elas identificam a situação do saneamento nas comunidades, sobre a denominação de ZEIS, de fato, eu estive junto, o Rogério Gama está aí, ele vai concordar comigo. Esse mapa 8 de ZEIS, ele foi publicado errado. Eu fui diversas vezes à prefeitura, junto com o Rogério, para colocar ZEIS que não tinham sido colocadas, e havia um problema com nomes, sim. Inclusive, eu sugeri ao Rogério que consultasse a FANIT, para que a FANIT pudesse colaborar com a nomenclatura, mas mesmo as pessoas da FANIT parece que não tinham conhecimento. Então, eu acho que é oportuno que essa denominação seja corrigida. A outra pergunta é se essa informação que a Lúcia deu sobre origens, datas de origem, se elas constam da ficha, porque eu acho que também isso é um dado muito importante que não pode ficar perdido, né? A outra pergunta é se as linhas de transmissão, se elas estão identificadas, e se os demais riscos, se eles também estão identificados nesse mapeamento. A outra coisa é se já tem uma previsão de qual é a comunidade que vai ser agraciada com o plano piloto. Se essas fichas, eu não entendi, Beto falou, mas eu não entendi. Essas fichas já estão disponíveis na secretaria, no site da secretaria? E a outra pergunta era como é que a população contribui, né? Porque se a audiência não é explicitamente dita como pode ser a Câmara, estamos no meio de uma pandemia. Se a inscrição por e-mail é uma coisa absolutamente seletiva, tem muitas pessoas de Pendotiba que sequer viram panfleto na rua. Se a gente informa e se limita a 1/5 a capacidade do site, eu me pergunto, para que as pessoas vão contribuir? Contribuir com o quê? Em que momento? Né? E a outra coisa que eu queria perguntar, aproveitar a presença do secretário Beto da Pipa, eu queria entender por que a regularização fundiária da comunidade da Barreira Ciclovia, na beira da Lagoa de Piratininga, na região oceânica, não está sendo acompanhada pela Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária da Prefeitura, não está sendo feita pelo Pró-Sustentável. Então, assim, eu tenho recebido reclamações da população com ameaça de remoção, que desde janeiro, que isso deveria ter acontecido em abril, e até hoje as casas não têm valor dado, não se sabe o valor das casas. As pessoas estão... A tal da compra assistida é uma falácia, porque as pessoas não estão sendo assistidas, e isso eu estou achando isso muito ruim. E, por hora, essas eram
as anotações que eu fiz. Eu queria agradecer a possibilidade de eu estar podendo falar, parabenizar novamente a equipe do Augusto. Muito obrigada. Antes de passar a palavra aqui ao Fernando Tinoco, dizer à Cíntia que nós estamos usando a estrutura da Câmara Municipal, até porque é a Casa do Povo. E o que informou aqui tanto a Secretaria e o pessoal da MCB, que o link só caberia 50 pessoas. Vou procurar o presidente dessa casa para rever essa situação. E outra coisa que a Cíntia colocou ali, foi convidado-se muita gente, principalmente fiz questão de chamar todos os presidentes de associação da região. Foram todos convidados. Então, às vezes a gente fala e não sabe o que está falando. E dizer que a Há uma compra... chuva enorme, vereador, secretário. E dizer, só um instante, e dizer que a compra assistida é uma falácia é o que você está falando. Talvez ela não está acontecendo como a população precisa, como a população necessita, mas ela vem acontecendo sim. Não aconteceu ainda todas que tem que acontecer, mas nós estamos trabalhando e estamos fazendo. Então, pensa bem no que está falando. Se você tiver alguma dúvida, vá à secretaria, se você puder. Se não puder, entre em contato, que nós vamos te dar todas as informações. Agora, você não pode dizer que é uma falácia. Esse é um canal de comunicação, não? Então, eu acho que é um erro de comunicação, porque nós já fizemos 7 compras assistidas. É muito pouco, também acho. Eu sugiro o senhor eu quero ir à fazer comunidade 7 mil. ciclovia. Eu quero fazer 7 mil, quero fazer 14 mil. Quanto mais a população for beneficiada, eu fico mais feliz, pode ter certeza disso. Porque quando a gente se propõe a ser um servidor público, a gente está para servir a população indiferente. E, aqui tem vários presidentes de associação que vai dizer, eu atendo todo mundo da melhor maneira, não faço, de partido tal, é de política tal. Não, a ordem lá na secretaria é atender todo mundo e procurar resolver. Agora, eu não sou o salvador da pátria, sou sim, trabalhador, fui, conforme eu falei muito bem aqui, para tentar fazer um bom trabalho. Eu acredito que no primeiro momento o trabalho vem acontecendo, porque um prefeito que foi reeleito pelo segmento do outro prefeito me fazer um convite, é sinal que o trabalho vem acontecendo. Então, a gente tem que saber o que fala, porque escutar, o ouvido escuta, às vezes pega uma coisa que não é corretamente. A palavra, ela tem poder. Então, a gente tem que pensar muito bem no que vai falar. Eu gostaria de convidar o senhor Fernando Tinoco para fazer o uso da palavra. Não, ele está na sala. Fernando? Olá, boa noite secretário. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, primeiro saudar aí o trabalho, acho que trabalho bem feito. Augusto é uma pessoa que a gente conhece, que a gente sabe da seriedade. Acho que é importante para a cidade essa dedicação aí desses profissionais. No entanto, eu queria também deixar essa observação com relação à participação popular. A gente sabe da dificuldade que é sempre essa interpretação, né, do que é de fato a participação, garantir um processo realmente participativo. Então, novamente, acho que fica um aprendizado. Acho que quando o Estatuto da Cidade ele fala que o processo urbanístico da cidade, o processo da gestão participativa da cidade precisa ser participativo, né? Ele não deixa brecha, não deixa margem para a gente interpretar que as pessoas que participem desse processo podem ser pessoas selecionadas, né? Não tem sumidades em movimento popular, em movimento comunitário, que podem vir ser selecionadas para representar a população. A gente tem que proporcionar, de fato, um processo amplamente divulgado e que seja o máximo, e que garanta o máximo de participação possível. Então, acho que a Cíntia coloca aí 2 questões importantes, né? Uma é essa pauta da região oceânica. Também não me recordo
Quem me conhece sabe que eu milito há muitos anos, né, no Engenho do Mato, tenho casa no Engenho do Mato, sou militante lá da associação, da comunidade tradicional do Engenho do Mato, do Quilombo, milito em diversas, na Serra da Tiririca. Então eu não fiquei sabendo e não conheço ninguém que tenha participado dessa etapa da região oceânica. A gente tem conflitos enormes na região oceânica, tem, né, pautas aí essenciais a serem debatidas de regularização fundiária. Então eu queria também reivindicar isso, que a gente faça essa nova etapa da região oceânica. Tinha um companheiro aí querendo entrar também da região leste, que não conseguiu entrar. Eu acho que a gente tem que resolver esse problema. Se essa etapa for uma etapa, né, considerada como uma etapa de reuniões, de apresentação inicial, e que haverão outras etapas de participação popular, para além da etapa do projeto de lei, que a gente sabe que, né, como o Augusto apresentou aí, ao final do processo será elaborado um projeto de lei, e aí acho que essa etapa de fato será uma etapa, terá que ser, né, uma etapa extremamente participativa, com a participação dos vereadores e do Poder Executivo e dos movimentos sociais. No entanto, acho que a elaboração, essa parte do Executivo também é uma parte extremamente importante. É justamente o debate que nós estamos fazendo lá com o Barandier agora, nessa questão da lei urbanística de Niterói. A etapa do Executivo é uma etapa muito importante de elaboração, né? A partir daí é que o Executivo vai elaborar a mensagem executiva, né, que vai gerar o projeto de lei que será discutido na Câmara. Então, essa participação popular também nessa etapa é fundamental. Eu acho que a gente fica o aprendizado de hoje aí, que essa primeira reunião virtual, que a gente possa melhorar, que a gente possa realizar outras etapas, de repente, ao final, fazer uma etapa também unificada, né? Que as pessoas possam entrar, intervir, fazer fala, porque senão realmente só as pessoas ouvirem, como está no cartaz, né? O cartaz só coloca 2 links ali para as pessoas ouvirem o que será debatido. E aí não gera possibilidade das pessoas perguntarem, das pessoas apresentarem suas questões. Então, acho que isso a gente deve melhorar para as próximas etapas. Então, fica aqui essa observação. Acho que a gente deveria realizar outras etapas, rever essa etapa da região oceânica, que é extremamente fundamental, né? Nós temos lá uma reserva extrativista marinha, nós temos uma série de unidades de conservação, e acho que é uma etapa essencial que devem ser ouvidos, inclusive esses conselhos comunitários, esses conselhos de unidade de conservação, para que a gente construa uma coisa também em parceria, em alguns lugares, com uma parceria necessária com o governo do Estado e com a União. Então, boa noite a todos, obrigado. Antes de passar a palavra ao Augusto aqui, só queria discordar de uma coisa que o Tinoco acho que não pensou na hora que falou. Falou que as pessoas da comunidade não têm capacidade de discutir. Quem vive o problema? É a comunidade. Não fale isso não, secretário, não fale isso não. Fale que a gente não pode escolher quem representa, né? As pessoas têm que estar aberto para todos participarem. Não. E não a gente escolher. Eu vou escolher o Plácido, eu gosto muito do Plácido, mas o Plácido, eu não posso dizer que ele representa um setor que de repente não representa... Sabe, ele não pode ser o cara que assume idade no assunto, assume idade. Só um instante, a FANIT por favor. não é mais, não só um existe instante, mais Fernando. isso. Né? Tem que garantir a participação ampla, isso que eu estou dizendo. Só um instante. Talvez você não prestou atenção no que você falou, tudo bem. Até entendo, você pode ter errado, a gente erra. Mas você falou isso.
Só que eu convidei todo o segmento de associações de moradores, eu convidei várias entidades fora, sem ser de associação de moradores, e quem vive esse problema e tem esse apelo, como o Plácido muito bem colocou, quando meu pai começou com ele lá atrás, somos nós. E o que me motivou, estou colocando aqui, já coloquei desde o início, a ser secretário de habitação, não é que eu vou ser o salvador da pátria, vou falar novamente, é tentar fazer esse trabalho, porque eu sou oriundo da comunidade de ocupação. Então, se eu vou conseguir resolver, eu não sei, mas eu tenho que chamar quem está na ponta lá sofrendo com essa situação de pode perder ou não pode perder, que eu já passamos muito por isso, Plácido, como bem colocou. Então, quem é que eu vou convidar? E essa situação, vou colocar mais uma vez, quem colocou foi a Câmara, dizendo que só podia 50. Vou rever isso para as próximas audiências. Com a palavra, nosso amigo aqui da MCB, Augusto. Obrigado, secretário. Deixa eu ver se eu boto isso aqui em pé sem dar interferência. Bom, eu anotei aqui uma série de questões, né, nas falas de cada uma das pessoas, né, e vou tentar, né, trazer, né, alguns esclarecimentos, alguns eu acho que fogem um pouco até do próprio escopo do nosso trabalho, né, mas antes disso, vocês me perdoem, eu vou pedir licença, eu estava aqui, né, querendo e precisando ouvir a fala de todos, sem me ausentar, vou pedir para me ausentar por alguns instantes que eu vou ao banheiro. Oi? Vai. O vereador Folha vai fazer o uso da palavra. Boa noite a todos os presentes. Eu não vou me alongar muito, mas o pouco tempo que a gente está aqui, nessa nova empreitada de vereador, eu vejo muito as pessoas criticarem, mas não ir de encontro ao problema no dia a dia. Então, eu quero te parabenizar, Beto, por esse trabalho. Eu acho que é uma luta. Nós que somos nascidos e criados na região de Pendotiba, a gente sabe toda a dificuldade que a gente tem no dia a dia. A gente tem N problemas, e esse problema que hoje a gente sabe da moradia, a gente sabe quanto tem pessoas ali que se foram e não conseguiram ter o seu lar digno. Então, eu quero te parabenizar, porque eu acho que é uma matéria, eu principalmente, que sou de uma área contábil, sou auditor, então não milito muito nessa área, a gente tem um conhecimento ali de vivência, mas a gente não tem um conhecimento, muitas das vezes, técnico para se resolver. Então, eu acho que você pegando essa bandeira, tem que contar com todos nós, independente, eu sempre falei aqui, a gente não tem que ter essa coisa partidária. O partido, claro, está na política, a gente entende, mas é um momento de todos nós nos unirmos para que a gente deixe legado. E é isso que a gente está sempre presente lutando. É isso que você vai contar sempre com o meu apoio. Tenho certeza que a maioria dos vereadores da casa pensam assim também. E essa coisa de que, hoje não deu para entrar, a gente entende, mas o dia a dia é que a gente tem que estar dentro desse problema, ajudando todos nós juntos, ajudando a resolver. Você vai contar sempre com o nosso apoio, para que juntos a gente realmente dê dignidade às pessoas. Um abraço, boa noite a todos, parabéns pelo trabalho, e tenho certeza que eu vou me aprofundar cada vez mais nessa matéria, para também estar ajudando nisso. Com a palavra, Augusto. Bom, então, como eu vinha dizendo, né, eu anotei aqui, né, as observações de cada uma das pessoas que se pronunciou, né, e vou tentar, né, responder, né, a cada uma delas, e algumas até uma resposta para todos, né.
Então, a professora Regina falou algumas questões de mais detalhamento do plano, falou de gleba desapropriada pelo governo do Estado, na área de Pindotiba, caracterizações desorganizadas, eu não sei se eu entendi bem isso, a questão da situação fundiária, falou de diretrizes. Então, eu gostaria de dizer primeiro que esse trabalho é um trabalho, como eu falei inicialmente, um trabalho bastante extenso e pretensioso, que foi com essa metodologia que a gente utilizou, considerando todas as limitações que tínhamos também, as limitações de prazo, e, por isso mesmo, as dificuldades de acesso a determinadas fontes. Isso foi uma coisa que marcou o nosso trabalho. Contamos com a total colaboração da Secretaria de Habitação em todas as nossas demandas e solicitações, porém, muitas delas não conseguiram chegar até nós para que atendesse a tempo de cumprimento do contrato que é necessário que se chegue a uma conclusão desse trabalho, que também eu quero dizer, e aí respondendo já a várias pessoas, que essa etapa de caracterização ela não se esgota nela mesma, de forma nenhuma. Ela é uma etapa de reconhecimento e indicativa, e, como eu disse inicialmente também, ela é um cardápio de opções, para que o administrador público possa elencar e eleger prioridades a partir de indicadores que a gente sistematizou, e aí os senhores têm um pouco de paciência, que a gente daqui em breve estaremos discutindo aqui as diretrizes que a gente está propondo, justamente a partir da sistematização de todos esses dados que foram coletados nessa etapa de caracterização das 5 regiões, com a limitação que eu volto a dizer, das ferramentas que nós utilizamos, porque no trabalho, no escopo do trabalho, também não estava previsto ir a campo, e nós ainda, no início do trabalho, bypassando um pouco essa limitação do contrato, a gente foi, por necessidade da própria equipe, de poder aprofundar-se melhor nessas caracterizações, nesses reconhecimentos, chegamos a ir a campo. Em algumas não. Na região leste, nós fomos a todas as situações. Na região oceânica, a quase todas. Mas, depois, constatamos que com aquele desenvolvimento do trabalho, a gente não chegaria ao fim nunca do trabalho do jeito que estava proposto no escopo dele. Então, resolvemos, a partir daí, fazer isso em extrema necessidade. E que, logo adiante, fomos atropelados pela pandemia, que aí colocou realmente uma limitação total de ida a campo. Nós não pudemos ir a campo mais, porque estávamos realmente impedidos de fazer isso. Estávamos impedidos, inclusive, da equipe se encontrar presencialmente. E nós tivemos que nos adaptar a essa nova realidade, que foi começar a trabalhar com essas ferramentas que a gente está trabalhando aqui agora, que a gente trabalha todo dia. Nós trabalhamos todo dia no Meet, praticamente. A nossa equipe trabalha todos os dias no Meet, trocando informações e compartilhando documentos e toda essa construção de trabalho que a gente vem fazendo. Assim estamos trabalhando ainda. Não estamos trabalhando presencial. E por isso mesmo, ainda volto a dizer, essas informações que nós conseguimos sistematizar, que eu costumo dizer também, a gente não está inventando nada. A gente está organizando e sistematizando informações e superpondo nos reconhecimentos que estamos fazendo. Então, por exemplo, a desapropriação feita pelo governo do Estado das glebas de Pindotiba, nós tivemos sim conhecimento delas. Só que não soubemos, não vimos nenhum documento desse tipo, não conseguimos ter acesso a isso. E apenas informamos, no nossa ficha tem um campo que diz, existe algumas iniciativa de regularização fundiária, a gente botou lá em Pindotiba, em algumas situações, como Cantagalo. Sim, existe sim, e a gente ainda descreveu no ano
né, de 1986, se eu não me engano, não é isso, professora? Né? Houve uma iniciativa, né, de regularização fundiária de determinadas áreas, como o sítio de ferro, né, e outras áreas mais, que foi através de um convênio da Universidade Federal Fluminense com o governo do Estado para se fazer um processo de regularização fundiária dessas áreas. Então, essa era a informação que a gente tinha. E isso está na ficha de algumas situações. Mas é só. Né? Não temos, né, detalhamento absoluto nenhum disso. Né? Tivemos acesso a um trabalho que o NEPU fez, né, que nos chegou por, né, insistência nossa, e a gente fez isso muitas vezes de forma informal ou até extraoficial, né, tentando obter informações necessárias a colocar nesse trabalho de caracterização que a gente fez, né, conforme eu expliquei para vocês já anteriormente. Então, essas são as limitações do trabalho que a gente Você me permite... Pois não? Só para corroborar. Sim. Em relação a essa desapropriação, existiu, sim, publicação, tudo, mas o governo não pagou. Essa é a informação que eu tive, que o governo não pagou. Por isso que desandou. A professora Regina pediu a palavra lá. O governo do Estado começou o pagamento e, por isso, o decreto de desapropriação ainda está vigindo, porque senão teria caducado. Ele não completou o pagamento porque os Cruz Nunes foram ao Supremo e conseguiram a revisão do valor da terra, né? Com relação aos dados, não chegou nenhum pedido formal no NEPU. E o ITERJ também tem os decretos de desapropriação com as poligonais, porque outro dia eu entrei em contato, porque eu não tenho mais, porque era papel, era tudo papel naquela época. Então, eu pedi e o ITERJ me enviou. Então, se depois precisar, quer dizer, agora não, porque nós não estamos indo ao NEPU, e toda essa parte é papel. Então, quando nós retornarmos, é lógico, é só mandar um ofício pedindo, formalizando o pedido. Sim. Então, ainda, né, corroborando com o que você está dizendo, professora, sobre essas áreas do Estado, né, que nós tivemos, né, o acesso que nós tivemos foi através do ITERJ mesmo, né, e nós sabemos, né, porque o ITERJ, né, disponibilizou para nós o arquivo de todos os processos que eles tinham de alguma iniciativa de regularização fundiária já feita pelo Estado. Ele nos disponibilizou essa listagem. E nós estivemos lá pesquisando diversas vezes, sendo que muitos desses processos já não estavam mais no ITERJ, como é o caso desse, viu, professora Regina? Que ele reúne, né, uma quantidade enorme de processos, né, que estão apensados, né, esse processo da região de Pendotiba, né, e que nós não conseguimos ter acesso, né, que são todos em papel, são processos, sim, são pilhas de papel, que nós chegamos a analisar alguns, de Pendotiba mesmo, né, sendo que esse nós não tivemos acesso porque não estava lá, se não me engano, estava na Procuradoria do Estado, né, e nós não tivemos acesso a ele, mesmo tendo sido solicitado. Não é isso, Heloísa? Nós solicitamos isso, né, através de ofício, à Procuradoria do Estado, né, mais de uma vez, né, e não obtivemos êxito. Então, essas são as limitações, né, das informações que a gente precisou, né, durante o trabalho, e elas são bem-vindas se você tiver alguma coisa que possa nos fornecer. O trabalho ainda pode ser acrescido. Ele não está, né, fechado. Eu disse que ele não se esgota, né, nele só, porque a gente tem que chegar a um resultado, né? Resultado esse que é muito maior do que essa, né, essa caracterização que é meramente indicativa, eu queria dizer assim, né? Ela é meramente indicativa porque ela oferece esse leque de opções a partir dessa análise, vou repetir, né? E essa sistematização onde nós construímos uma matriz, né? Matriz essa que vai permitir ao gestor público, através de construção de cenários,
eleger situações de prioridade e elegibilidade para poder se fazer a regularização fundiária. Porque, como mesmo disse o secretário, e todos nós sabemos, não é possível se fazer regularização fundiária do município inteiro, né, de uma vez só, muito menos. Né? É uma tarefa muito grande, porque nós temos no município inteiro, vou adiantar um número, são 206 situações de API. Né? Um número de domicílios que não me recordo agora, né, bastante grande. Né? Quer dizer, isso tudo se insere, né, na classificação de carência de habitação. Né? Então, é bastante grande, né, o número, né, que a gente tem que enfrentar, e tem que haver critérios, né, para que isso possa ser enfrentado. E isso né, a gente está trabalhando justamente essa etapa de diretrizes. Não sei se respondi tudo, né, da professora Regina. Com relação ao representante lá do Fazendinha, né, as áreas ambientais sempre, né, e aí eu aproveito e respondo logo ao Ricardo, né, que também tem a mesma preocupação com as áreas ambientais, evidentemente, né, que todos nós temos as ZPVS, não só as ZPVS, todas as áreas, né, que são consideradas áreas sensíveis, né, do ponto de vista ambiental, a gente tem elas delimitadas, mapeadas, e tem as interferências sobre elas. E cada uma dessas situações terão que ser tratadas separadamente quando se fizer realmente o processo de regularização fundiária ali. Isso é do ponto de vista do nosso trabalho, evidentemente, que eu estou falando. Né? É a recomendação. Tem que haver medidas mitigatórias, né, para situações onde, porventura, hajam, hajam interferências ou sobreposições com áreas de interesse ambiental. Né? Essas situações têm que ser tratadas caso a caso. Como temos, né, ocupações, e nós identificamos alguma, integralmente dentro de áreas, né, de interesse ambiental. Temos sim. Né? Sendo que algumas situações dessas a gente classificou como comunidades tradicionais, né, e como oriundas, né, de comunidades, né, que ali viviam, né, desde os tempos da ocupação, a gente pode dizer assim. A gente tem uma situação dessa aqui dentro do Parque da Cidade, que foi tornada ZEIS agora. Né? Antes ela não era sequer ZEIS, né, e nós já havíamos identificado como tal, né, no nosso trabalho. Né? Temos as outras, tacitamente reconhecidas, como é o caso do sítio da Jaqueira, né, o quilombo, né, do Grotão. Né? Temos diversas áreas desse tipo que estão dentro, integralmente dentro de áreas de sensíveis ambientais e áreas declaradas de preservação ambiental sobre alguma dessas classificações, ZPVS, ZCVS, né, APP, né, todas essas classificações. Então, o trabalho contempla isso. Né? O que vamos fazer com isso? É a próxima etapa de regularização fundiária que deverá ser feita, em cada uma desses casos. E aí entra tal matriz. O que a gente vai eleger? Vamos eleger que é prioridade regularizarmos ou mitigarmos situações que estão dentro de áreas ambientais sensíveis. Vamos lá, vamos fazer. Né? Esse é um dos critérios para se fazer a regularização fundiária. Né? Pode ser um, né, como pode ser outros diversos. Está em área, outra preocupação que, né, foi muito expressa aqui por diversas pessoas. Área de risco, mesma coisa. Né? Mesma coisa. Área de risco, o que a gente teve de acesso? Eu acho que eu falei isso também na apresentação inicial. Poucas informações sobre mapeamento de área de risco no município. Tivemos poucas. Né? As outras foram no reconhecimento feito por nós. Né? E como eu falei, já respondendo a Cíntia, né, nós temos sim, Cíntia, mapeado todas, né, as linhas elétricas de transmissão de alta tensão, estão mapeadas. Né? E essas linhas elétricas de alta tensão que foram mapeadas, quando identificamos ocupações sob elas, nós já colocamos isso como área de risco. Né? Outras situações que, né, na nossa interpretação e que visualmente estavam em costas íngremes, em situações de terrenos que a gente via cortes muito evidentes, elevados, né, sobre ocupações, nós colocamos como área de risco, sem ter essa classificação.
né, de uma avaliação, né, de órgãos, né, geotécnicos ou da Defesa Civil do município, porque a gente não teve essas informações integralmente. Então, essas são limitações que o trabalho teve, né? E assim a gente foi, né, mediando durante, né, todo esse processo como a gente ia organizando essas informações. Deixa eu ver mais aqui alguma coisa. Mapeamento de drenagem, né, e áreas de inundação. Não estava dentro do escopo do nosso trabalho mapear áreas de inundação, a menos aquelas que a gente reconhecesse, né, que estavam em faixa marginal de proteção de rio ou ocupação sobre os rios, porque a gente teve e tem um mapeamento de todos o sistema de rios e drenagem do município. Isso nos foi fornecido. O plano diretor fez isso. Então, a gente superpôs, né, essa camada de informação sobre o nosso reconhecimento. Então, onde tinha ocupação em faixa marginal de proteção, como é o caso, por exemplo, do Rio João Mendes, que é clássico, né, que é na região oceânica, né? O Rio João Mendes tem uma ocupação imensa sobre a faixa marginal, tem construção sobre ele, e não é só, né, ocupação, né, que a gente chama irregularidade fundiária, né? Tem muita ocupação que é considerada regularidade fundiária, que está sobre o Rio João Mendes, né? Então, o que a gente obteve, né, de informação a partir da análise visual, sobrepondo essas linhas de drenagem e esse sistema, né, hidroviário, né, do município, a gente colocou. Áreas de risco, eu acho que já respondi. Morro da Boa Esperança, né, está na região oceânica, não está dentro dessa nossa região, onde estamos hoje, digamos assim, né, e foi mapeado como área de risco, sim, porque essa é reconhecidamente, a partir, inclusive, daquela grande tragédia que teve lá. Então, essa comunidade da Boa Esperança, que é bastante extensa e bastante grande, né, que ela já foi chamada da Saibreira, né, vocês devem conhecer, as pessoas mais antigas como eu, que conhecem a cidade, isso também é o nosso conhecimento, que foi, né, colocado nesse trabalho, né? A origem daquela ocupação ali... Foi muito ali criança de caminhão com meu pai pegar barro. Tá vendo? Aquilo ali era uma saibreira, né, que depois virou uma serra pelada, chamada, né, virou uma serra pelada, né, e que foi sendo ocupada gradativamente pelos trabalhadores que construíram a região oceânica. É assim, né? E é assim que ocorrem esses processos de ocupação, né, muitas vezes. O Plácido também falou de áreas de risco, viu? Acho que já respondi da forma que a gente conseguiu fazer, né? A audiência na região oceânica, Cíntia, houve e você esteve lá. Você não se recorda, talvez, mas você estava lá presente, tenho certeza, né? Então, estava lá você, a Regina, o Paulo Eduardo, né, dos que estão aqui, que eu esteja vendo, né? Paulo Eduardo não está aqui, mas a Cíntia, que, né, falou agora aqui, há pouco, eles estavam lá nessa audiência, e foi exatamente essa que eu falei. A gente, né, fez essa audiência no limiar, né, bem no início da pandemia, e havia uma dúvida se a gente deveria fazê-la ou não, justamente por causa das imposições já das reuniões, né, e fizemos assim mesmo, apesar de algumas, né, algumas opiniões contrárias, a gente acabou fazendo do mesmo jeito, e Cíntia, você estava lá. Audiência na região oceânica, uso e ocupação do solo está sendo... sim, a discussão sobre uso e ocupação do solo na revisão, né, da legislação urbana. Sim, né, isso tem uma interface com o nosso trabalho, que é justamente no tocante, principalmente às ZEIs, né? Então, a gente, né, nesse trabalho de reconhecimento, a gente analisou, né, essas situações de ocupação em relação às áreas consideradas ZEIs. E o que a gente verificou? Nós conseguimos identificar diversas situações, como eu falei, uma até aqui do Morro da Viração, que não eram ZEIs, né? E isso, a gente já na nossa próxima etapa de diretriz, a gente dá isso como indicativo, que essas áreas
né, que foram reconhecidas como assentamentos precários e irregulares, que não são ZEIs, que sejam tornadas ZEIs. Né, porque a ZEIs, ela, né, você sabe muito bem, ela é uma legislação especial para que essas situações possam ser regularizadas e possam ter um tratamento diferenciado, né, da legislação urbanística que incide sobre o restante da cidade formal. Então, essa é a finalidade dos ZEIs. Então, aonde a gente encontrou API, né, que não era ZEIs, a gente está recomendando que seja ZEIs. Da mesma forma que a gente encontrou, né, situações de API que transcendem os limites de ZEIs, né, definidos pelo plano diretor. Também estamos propondo que essas estejam incluídas em ZEIs. Então, essa é a interface principal que eu vejo, né, com essa revisão do plano, né, com a lei de uso do solo que se faz atualmente, né, aqui no município de Niterói. Desculpa. Aqui. Ainda seguindo, né, nas interpelações, aí já ainda respondendo a Cíntia, se a gente mapeou saneamento. Sim, né, na ficha eu mostrei, a gente tem um campo que fala de infraestrutura urbana, né, se tem drenagem, se tem esgoto, se tem pavimentação, né, se tem rede de fornecimento de água potável, se tem fornecimento de energia. A gente tem um campo na ficha, né, que traz essas informações da mesma forma, a partir da análise visual. Volto a dizer, nós não fomos a campo para checar lá, porque não estava dentro do escopo do nosso trabalho. Então, a partir da etapa, né, a partir dessa verificação, né, visual, aonde a gente conseguiu identificar, a gente colocou tem, não tem, e onde a gente tinha dúvida, não tem informação. Sobre a origem, né, a origem que você diz é o tempo de existência, Cíntia, também tem, foi justamente o que a Lúcia esclareceu aqui, é uma dúvida que eu estava tendo naquele momento que eu explicava a ficha, né, que a gente coloca a origem, né, se é antiga, se é recente ou se é intermediária. A gente construiu 3 faixas de tempo, de idade de existência dessas populações a partir desse critério que a Lúcia muito bem, né, me lembrou aqui. Então, existe sim isso na ficha também. Sobre a linha de transmissão também, né, elas estão mapeadas sim. Área de risco, a mesma coisa. Né? Tinoco também fala da audiência da região oceânica, né? Então, eu esclareci que a gente já fez a audiência da região oceânica, na etapa da região oceânica, e rever a etapa da região oceânica, isso não é possível nesse momento, Tinoco, porque, né, a caracterização, como eu disse, não se esgota nela mesma. Então, a gente tem que ir para frente e chegar à proposição do plano. Né? Pode falar? Hein? Quando eu terminar? Ah, tá bom. Quer fazer o uso da palavra, Lúcio? Oi, apenas complementando, Augusto. Eu acho que a dúvida e a preocupação da Cíntia em relação àquele esclarecimento da temporalidade das ocupações, digamos assim, era se estava registrado em algum lugar a explicação que eu dei, na realidade, em relação ao que seria antigo, intermediário ou recente. E aí é bom lembrar que as fichas, na realidade, elas são orientadas por um tutorial, orienta o preenchimento delas, e ali é dito, né, são ditos todos os critérios que foram utilizados durante a observação e análise dos dados. E esse documento acompanha todos as caracterizações de cada uma das regiões. Isso para pensar num formato de apresentação do trabalho adiante, né? Então, era esse esclarecimento. E o outro é que a nossa reunião da região oceânica foi no sábado, dia 14 de março,
Acho que todos devem lembrar da data de 13 de março de 2020, em que, naquela noite, começaram nos jornais de TV o anúncio dos decretos, etc., sobre a pandemia e a recomendação de fechamento de escolas, etc., né? E a gente estava com toda a convocação feita e com toda a organização em relação à audiência, né, ao encontro lá com a comunidade da região oceânica, e a notícia veio à noite, então estava muito difícil de desmarcar, de não fazer, e não se tinha a gravidade real da questão, né? Foram algumas horas de dúvida, e fizemos num auditório bastante espaçoso, com uma quantidade de pessoas que se manteve num distanciamento que ainda não era introjetado pela sociedade como já estamos hoje, né? E tivemos a presença de vários representantes. A Cíntia, inclusive, já esqueceu o que aconteceu antes da pandemia. Mas é isso, era para complementar sobre o que eu achei que seria a dúvida dela, principalmente, tá? Bom, e só para também deixar claro, como essa audiência foi feita lá na região, todas elas iam ser feitas dessa forma. Devido à pandemia, nós estamos fazendo dessa forma aqui pela Câmara Municipal, que oferece a gente essa condição do link. E essa questão do link, eu vou deixar bem frisado para todos entenderem. Vou conversar com o presidente da casa para rever essa situação. Gostaria de passar a palavra para o José Carlos Freire, subsecretário de Habitação. Desculpa, secretário, eu tenho duas respostas aqui. Se você me desculpa. É só para não deixar ninguém... Não, eu pensei que você já tinha terminado. Não. Então, continua o Augusto aqui para terminar aqui. Está quase acabando. Né? A Lúcia muito bem complementou, né, tanto a questão do tutorial, que eu não falei dele nem um instante sequer, mas que compõe realmente cada um dos produtos que a gente chama de cada uma das regiões, que é essa explicação toda, né, de toda a metodologia utilizada do preenchimento das fichas. Então, isso está muito bem esclarecido lá, os critérios que a gente utilizou, né, muito bem descritos, né, nesse tutorial, né, e compõe exatamente cada um desses produtos. Então, para ser entendido o preenchimento das fichas, é importante que se leia esse tutorial também, evidentemente. Né? E muito bem lembrado ainda, a Lúcia lembrou dos detalhes, que eu não estava mais lembrando aqui, mas não esqueci da audiência, como assim esqueceu, não. Né? Mas os detalhes até do dia, e foi exatamente isso que aconteceu. Né? Para responder as duas últimas perguntas, e essas vieram do chat, né, da Ana Carolina Patrizzi, né? A área para elaboração do projeto piloto já está definida? Não está definida. Né? E ela, sim, vai ser definida a partir desses critérios que a gente está, né, construindo, né, para a eleição, né, tanto da área piloto como da aplicação das prioridades de regularização fundiária pelas regiões da cidade. E o Demir Krocknell, desculpa, não sei pronunciar esse nome, o que pode ser feito quando tem uma população irregular por terrenos numa propriedade privada que também é área de preservação. Eu já respondi isso, né? Exatamente, tem que ser analisado caso a caso, né, e ser mitigado se essa população tem uma origem lá numa história longínqua, se ela pode permanecer ali ou se ela tem que ser relocalizada nas proximidades. Isso tudo são critérios que a gente também indica, né, nas diretrizes, né, para serem aplicados no processo de regularização fundiária. Assim. Eu acho que é só. Muito obrigado. Com a palavra, José Carlos Freire, subsecretário de Habitação. Boa noite a todos e a todas. Não tomarei muito tempo de vocês. O Augusto respondeu muito bem as perguntas que foram feitas, né? Só vou meio que fazer um resumão, uma síntese do nosso encontro. Bom, ficou patente que a região de Pendotiba ela é uma região bastante diversa. A gente tem um polo comercial, que é o Largo da Batalha, e temos áreas de sensibilidade ambiental, como, por exemplo, a região
da Fazendinha. O PUR apontou essas questões, né, o PUR da região de Pendotiba, por este, que serviu, né, como uma das bases para o estudo que está sendo elaborado pela MCB. Comparativamente, a região de Pendotiba é a segunda maior região com inconformidades fundiárias. Ela fica atrás da região norte e fica à frente da região oceânica. A gente concorda com a colocação que a professora Regina, a vereadora, está em duplo papel aqui, né? A vereadora professora Regina, quando ela diz que o seguinte, é a questão da imagem da informalidade. A imagem da informalidade não pode estar associada à precariedade da habitação, porque, como foi demonstrado pelo trabalho, existem várias áreas em Niterói, belíssimas, porém, que estão eivadas do vício da informalidade. Então, a questão não pode ser apenas ligada à precariedade das residências, ela é muito mais profunda do que isso. A questão do risco. Até o dia 30 de agosto, né, durante ainda o mês de agosto, nós vamos conseguir, com a Defesa Civil, um mapa da situação de risco de todas as regiões da cidade, atualizado para que a gente possa fazer esse cruzamento. Não podemos falar hoje em dia de regularização fundiária sem falar de urbanização. A lei exige que, para se fazer regularização fundiária, não é apenas a concessão de um título, mas a concessão de um título de uma terra urbanizada. E, para isso, a questão orçamentária é fundamental. Nós temos regiões de REURB-S na cidade que já estão urbanizadas. Então, uma questão para nós refletirmos. Não seria mais fácil fazer regularização fundiária dessas áreas que já sofreram um processo de urbanização, né, e que são socialmente marcadas como ZEIs ou como caracterizadas como áreas ainda pendentes de titulação? Então, essa questão da definição da comunidade, ela vai perpassar por todos esses questionamentos que nós observamos aqui. A Prefeitura de Niterói tem no seu plano plurianual um dos maiores orçamentos de regularização fundiária jamais colocados dentro de um plano dessa natureza, né? Isso, trabalho do secretário Beto, junto com a equipe da Secretaria de Urbanismo e do prefeito Axel. A demarcação das áreas na região de Pendotiba, as áreas sensíveis, no ponto de vista tanto social quanto ambiental, elas serão contempladas sim no trabalho, como bem colocou o Augusto. E, por fim, eu queria falar da questão duas coisas, né? Uma, que o secretário Beto já colocou, é a questão da estrutura que a Câmara coloca para essas audiências. Eu fiquei encantado com as audiências estabelecidas pelo vereador Paulo Eduardo, né? E a gente procurou utilizar a mesma metodologia e nos foi informado todas as restrições que nós tínhamos que passar. Não foi uma deliberação da Secretaria de Habitação, nem tampouco da MCB. Foi uma colocação que a parte técnica da casa nos colocou. E o secretário já pontuou muito bem que ele vai tentar reverter isso para que a gente garanta uma participação popular maior nas próximas audiências. Com relação à ciclovia e à compra assistida, considero sim ser uma disfunção
a regularização fundiária da ciclovia não está sendo tocada pela Secretaria de Habitação, né? É um projeto à parte, mas isso foi uma deliberação do chefe do executivo de então, né? Mas nós acompanhamos, a Heloísa tem um ponto de controle mensal com a equipe da Dionê que está tocando esse projeto, né? Ela registra, a gente tem uma parceria com ela com relação à questão da compra assistida, que é um projeto que nos é muito caro. A gente tem feito compra assistida nas comunidades de Igrejinha e São José. Ela começou tímida, como o secretário falou, com 7 unidades, porém, nós temos diversas outras já em fase final de negociação. Então, vocês vão poder acompanhar pela imprensa ou pelo site da Prefeitura, quando cada uma dessas compras assistidas estiver sendo concretizada. E o acompanhamento ele é extremamente personalizado. Além de se verificar a regularidade do imóvel, feito um acompanhamento da família até ela se mudar e mais, né? Nós oferecemos uma consultoria de design de interiores para ajudar a pessoa a arrumar, a organizar a sua residência. No mais, secretário, a gente também vai colocar à disposição da Cíntia, da professora Regina, da vereadora Regina e dos demais que tiverem interesse, a lista de presença da reunião da região oceânica, lá da região oceânica. Hã? Não, tudo bem, mas vamos disponibilizar, né, para dar transparência aí. No mais, agradecer todas as perguntas. Eu gosto das provocações que a Cíntia, que o Fernando Tinoco, que a vereadora Regina e todos vocês colocaram, porque nos ajuda a qualificar o nosso trabalho, né? Eu tenho certeza que a próxima reunião do dia 23, às 18 horas, ela terá mais divulgação, ela terá uma maior participação, porque o nosso interesse é estar evoluindo e qualificando no trabalho. Muito obrigado e boa noite a todos. Como muito bem colocou José Carlos, então, assim que ele tiver finalizado, talvez até antes, né, a gente vai estar disponibilizando, tá? Pode falar, meu, pode falar. Pode falar aqui. Aqui é uma casa democrática. Tranquilo, tranquilo. São 3 coisas que eu queria ver se a gente conseguiria tirar de acordo aqui, que eu acho que podem ajudar para a próxima audiência. Inclusive, temos um problema no dia da audiência, que, se eu não me engano, é no dia 23, não é isso? Está batendo junto com a reunião do Compur. Eu queria colocar esse problema para vocês já pensarem, porque isso já é um elemento... Deixa, só para te ajudar, nós tivemos assim, um grande problema de arrumar essas datas, porque a Câmara está cheia de solenidade, audiência, e foi as datas que disponibilizaram para a gente. Só estou colocando isso como um problema já de mobilização, porque são pautas que se chocam. Eu posso me comprometer com você de conversar com o Barandier e mudar isso. Pô, seria ótimo. Deixa comigo. Isso que eu queria, esse é o primeiro ponto que eu acho que pode ajudar a gente a encaminhar. Já sair daqui com essa preocupação, eu acho que isso é muito importante. A segunda questão é que a gente garantisse, vocês já se comprometeram com isso, tanto o Zé Carlos e você, garantir um modelo híbrido e tentar garantir o máximo de participação nas audiências, ok? E tem o terceiro ponto. Que antes da audiência, a gente seja encaminhado o material que será apresentado na própria audiência, porque se ele vai ser apresentado, significa que ele vai estar pronto. Então, facilita que a gente venha para a audiência já tendo olhado, que inclusive vai no mesmo sentido que o colega acabou de colocar, que aí a gente pode contribuir melhor
na audiência e, inclusive, em pontos específicos que eu acho que podem ajudar a gente a amadurecer o plano e etc, etc, etc. Na próxima audiência, eu vou trazer perguntas mais interessantes para o nosso debate. Duas praticamente eu já te respondi, né? E o Augusto vai responder a terceira. Bom, eu vou responder com autorização do secretário, né, de disponibilizar esse material, né, com antecedência, né? Só que não dá para mandar por e-mail porque é um arquivo muito grande, né? A gente vai tentar a gente pode fazer um link, né, que vocês tenham acesso, porque por e-mail ele não vai, né? Porque tem uma quantidade muito grande de kbytes, né? Então, ele é muito grande, não dá para mandar. Mas podemos sim. Então, gente, como o Zé Carlos muito bem colocou aqui, em relação à compra assistida, eu vou falar de uma situação, mas poucos, e as pessoas que realmente foram beneficiadas com essa situação, até porque, além de estar numa área de risco e teve a condição de ser beneficiada com a compra assistida, que foram lá, e uma coisa que a gente deixa bem claro, né, Zé? Se a pessoa que vai lá vender não está satisfeita, a gente chama a pessoa que está comprando e explica para ela, olha só, não vai estar de acordo, vamos buscar uma coisa que seja bom para todos. Isso aconteceu lá, o Zé é meu testemunho e a Heloísa. Talvez não conte porque joga lá no time da secretaria, mas a gente faz lá com seriedade, é um trabalho que eu queria muito fazer muito mais, porque, como muito bem colocou o vereador Folha, a gente passar numa secretaria tão importante, numa cidade tão importante igual a Niterói, e deixar um legado, isso não tem preço. É o que a gente vai deixar aí para os nossos filhos, para as pessoas que conhecem a gente e confiam no nosso trabalho. É um trabalho assim, em relação, isso aí o design de interior, foi uma coisa assim que, numa conversa, eu e Zé, conversando, surgiu essa ideia de contratar um design de interior para estar ajudando essas pessoas, não só para deixar organizado, não, até em questão de segurança. Então, um trabalho que eu tive uma reunião com o secretário de Habitação, o Fernando, em São Paulo, secretário de Habitação do Estado, e falei isso para ele. Ele, cara, que coisa legal, eu vou procurar fazer esse tipo de coisa também, que eu achei muito legal, porque às vezes a gente não atenta a isso. Às vezes o cara tem um devido móvel, que se ele colocar de uma forma que a pessoa estudou e sabe, vai ficar muito melhor e com segurança principalmente. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos. É importante, como foi bem colocado aqui por muitos, a participação. Dizer que a Secretaria está lá à disposição de todos, dentro das possibilidades, o que a gente puder atender. Não é favor, é obrigação nossa, como eu bem coloquei, como servidor público, a gente está ali para servir e fazer o melhor para a nossa cidade. Queria agradecer ao vereador Folha aqui a presença, a vereadora Regina e professora, muito bem, e dizer a vocês, espero todos aqui, se Deus quiser, com mais gente, e deixando aqui o compromisso de rever essa questão do link. Tá? Eu cumpri as normas que o presidente me pediu, mas dizer que nós vamos rever, porque a gente precisa realmente da participação de todos, até para melhorar o nosso plano. O plano não é meu, não, o plano é da cidade, para a gente melhorar a cidade. E tem que ser discutido realmente com a cidade, com os munícipes e com as pessoas, frisar bem, principalmente com as pessoas que vivem essa situação, tanto na ocupação, como em área de risco, como muito bem colocou, nas margens dos rios, das nascentes. É muito importante essa parte, visando a parte ambiental. Então, queria agradecer a todos, agradecer essa casa, a todos os vereadores e principalmente o nosso presidente Cal, por ceder esse espaço, que é um espaço democrático. Eu acho que não poderia ser diferente. Mas eu queria deixar meu agradecimento, uma boa noite a todos, que todos tenham um retorno para suas casas, tranquilo, e com Deus sempre guiando nossos caminhos. Boa noite a todos.